Nós estamos na primeira parte do nosso curso, estamos estudando, como dissemos, na aula passada, São João da Cruz. Na aula anterior, nós começamos a fazer uma introdução ao nosso curso, a Ordem do Carmelo, a São João da Cruz. Então, na aula passada, nós já falamos um pouco sobre a ementa e mostramos aqui, comentamos as referências bibliográficas para o nosso curso. E nós começamos a falar sobre a história da fundação da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Nós vamos retomar a aula de hoje a partir daqui. Nós ainda não terminamos esses estudos históricos, Então eu vou fazer uma breve introdução daquilo que já vimos e vamos retomar o texto a partir da página 2 ali, depois da citação de São Simão Stock, que é o terceiro ponto que vamos ler e comentar a partir disso. Nós vimos então que o Carmelo é, a princípio, o nome de uma cadeia de montanhas no norte da Palestina, ao sul de Haifa, uma cidade bem ao norte da Galileia. Nós vimos também que a presença de eremitas, pessoas que buscavam cultivar a vida de oração, de penitência, a presença dessas pessoas no Monte Carmelo remonta desde o Antigo Testamento, para sermos mais precisos, desde o século IX a.C., de modo particular com o profeta Elias, que viveu por volta do ano 850 a.C., e que sobe a este monte para ali viver em suas grutas e reúne em torno de si discípulos, alunos, por assim dizer, e monta aquilo que a tradição judaica chama de uma escola de profetas, cuja tradição vai perdurar ao longo de séculos. O sucessor imediato de Elias é Eliseu, o seu discípulo mais eminente. É ele quem vai conduzir a coordenação dessa escola de profetas do Antigo Testamento por um tempo. Então, a presença dessas pessoas no Monte Carmelo é encontrada desde o Antigo Testamento. Nós temos registros também de eremitas vivendo ali no século IV já da era cristã. No entanto, essas pessoas que ali viveram não tinham uma organização, uma regra propriamente dita, nenhum superior que estruturasse a sua vida religiosa. Isso vai acontecer a partir do século XII. Então, se nós precisássemos demarcar um momento histórico de fundação da Ordem Carmelita, seria o século XII. No entanto, alguns estudiosos fazem remontar a sua fundação desde Elias, do Antigo Testamento. É claro que essa tradição ela não foi interrupta, existiram rupturas da presença de eremitas no Monte Carmelo desde o século IX a.C. até o século IV, mesmo até o século XII. Existiram rupturas, é certo. Então, um marco, com certeza, um marco histórico importante é o século XII, no qual este grupo de cristãos, que na aula passada dissemos ser composto por peregrinos, leigos e ex-cruzados, estas pessoas então foram chegando aos poucos, não todos de uma vez, mas foram chegando aos poucos, para viverem ali como eremitas nas grutas do Monte Carmelo, até o momento em que Bertoldo de Malafaia, que nós não sabemos quando nasceu, mas morreu em 1198, Bertoldo de Malafaia é considerado por muitos o primeiro superior da ordem, constrói então ali uma capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Este é um evento marcante nos inícios da Ordem do Carmelo propriamente dita. Outros não reconhecem Bertoldo de Malafaia como primeiro superior da ordem, vão reconhecer São Brocardo, o seu sucessor imediato, porque no priorado de São Brocardo já existia uma regra aprovada, a regra albertina, a regra de Santo Alberto Maio, patriarca de Jerusalém, que havia deixado Jerusalém por conta da perseguição dos sarracenos e foi viver na cidade de São João de Acre, ao sul desta cadeia montanhosa do Carmelo, próximo, portanto, dos carmelitas, desses eremitas que ali viveram. Não sabemos se estes eremitas rascunharam a regra e a entregaram nas mãos de Santo Alberto, ou se pediram para que Santo Alberto escrevesse essa regra e lhes entregasse pronto. Não sabemos. O padre Silvério
escreveu esse livro, A Carmelita Perfeita, mas também o padre Frederico Luiz, no seu livro Introdução a São João da Cruz. Ambos afirmam que provavelmente esses eremitas rascunharam a regra e a entregaram nas mãos de Santo Alberto para que ele então revisasse, as aprovasse. E aí então nós temos o que é considerado canonicamente o primeiro superior da ordem, São Brocardo. Né? Lembrando que Bertoldo de Malafaida era sacerdote, não sabemos se durante a sua vida no Monte Carmelo existiam outros padres, mas sabemos que ele era padre. São Brocardo também era sacerdote. Né? São Brocardo foi superior entre os anos 1199 a 1231, e em torno dele se reuniram os eremitas com uma vida mais estruturada, mais bem organizada, por conta sobretudo da regra de Santo Alberto. Regra esta que é uma das mais perfeitas já existentes ao longo da história da Igreja. Uma das regras mais perfeitas que já se escreveram ao longo da história da Igreja. Eu sou da mesma opinião que estes autores, o padre Silvério e Frederico Luiz. Penso que São Brocardo deve ser considerado o primeiro superior por conta da lei canônica, mas é claro, Bertoldo de Malafaida fez também uma obra grandiosa. Né? Foi o primeiro a reunir os eremitas, construir uma capela, estruturar, começar a estruturar uma vida que depois vai ganhando corpo. Né? Estes eremitas então têm como baluartes dois grandes santos, né? Elias, o santo do Antigo Testamento, um grande santo, né? E Nossa Senhora, que passa então a ser chamada Nossa Senhora do Monte Carmelo, né? Este título da Virgem Maria. Acontece que, alguns anos depois, por conta das perseguições sofridas pelos muçulmanos, estes carmelitas têm que regressar, muitos deles que vieram da Europa têm que regressar à Europa fugindo das perseguições. O fato é que nem todos fugiram, muitos ficaram ali na cadeia montanhosa do Carmelo, na Palestina, e viveram até o ano de 1291, quando a região foi tomada completamente pelos sarracenos e muito provavelmente foram mortos esses carmelitas que decidiram ficar e não fugir. Né? No entanto, talvez a maior parte desses carmelitas regressaram, foram para a Europa, né? E quando lá chegaram, pediram ao Papa Honório III que os recebessem na igreja como ordem religiosa. Né? Nós não sabemos exatamente o ano em que chegaram à Europa, mas o pontificado de Honório III começa em 1217 e termina em 1227, com sua morte. Os carmelitas chegaram à Europa dentre essa data. Muito provavelmente, São Brocardo, segundo alguns autores, teria ido também à Europa, acompanhando os seus carmelitas, uma vez que ele foi canonizado e a igreja guarda as suas relíquias, seus restos mortais. Então, muito provavelmente, ele também estava nessa viagem de retorno à Europa. Honório III concede este status de ordem religiosa aos carmelitas, pedindo apenas para que se adaptassem ao estilo das novas ordens que estavam surgindo, os mendicantes. Né? Então, o Carmelo surge primeiro como um movimento de eremitas, um movimento eremítico. No princípio, esta característica eremita é a que mais se predomina. Com o passar dos anos, com Bertoldo de Malafaida e São Brocardo, estes monges, a princípio, não é? Estes carmelitas conjugam a vida eremítica e cenobítica. Né? Diz o padre Silvério que a vida destes carmelitas do século XII, como Bertoldo de Malafaida e São Brocardo, é uma vida entre eremítica e monástica. Por quê? Porque se reuniam para juntos rezarem, sobretudo a celebração eucarística, se reuniam para celebrar a missa, se reuniam para rezar os ofícios, se reuniam também para tomar as refeições, existia um refeitório em comum, e se reuniam também para realizarem alguns trabalhos
manuais mais pesados que precisavam da ajuda de 2, 3, 4 irmãos. No entanto, depois destes momentos, se retiravam para a solidão, para os ermos, para os desertos, moravam em grutas, em cavernas, distantes, relativamente distantes umas das outras, então se retiravam para o silêncio a fim de meditarem, cultivarem a refrigeração, ascese, penitência, uma vida eremítica / cenobítica. Isso na Palestina. Quando chegam à Europa, Honório III pede aos carmelitas que adaptassem sua vida às ordens mendicantes. Então precisam adaptar agora a vida eremítica cenobítica com a vida mendicante. Não são aprovados pela Santa Sé como ordem monástica, né? Mas sim como ordem mendicante. Né? E, portanto, devem passar de ermitães a conventos, né? A conventuais. Não viveriam mais isolados uns dos outros, se encontrando em determinados momentos, mas viveriam em conventos. Viveriam também pregando, realizando outras missões, outros apostolados um tanto mais distintos. Se chamariam não de monges, mas de frades. Né? Dedicariam sua vida à oração, ao apostolado e aos estudos, à fraternidade, à semelhança das outras ordens mendicantes, como, por exemplo, os dominicanos e os franciscanos, que estavam surgindo também nesse contexto. No que diz respeito à regra, então, nós temos uma primeira regra, dita regra primitiva, que é a regra albertina. Mas, Papa Honório III, por conta do seu pedido para que adaptassem sua vida às ordens mendicantes, nós temos então aquela que é chamada segunda regra, mas ainda conserva também a expressão de regra primitiva, porque essa segunda regra, na verdade, foram acréscimos de esclarecimentos em alguns pontos da regra albertina, e acrescentou-se também à primeira regra os traços mendicantes, os traços de uma ordem mendicante. Então esta é a chamada segunda regra, que foi aprovada definitivamente em 1247 pelo Santo Padre Papa Inocêncio IV. Né? Essa segunda regra leva também o nome de regra primitiva, porque não foram feitas alterações substanciosas no texto. Esclarecimentos que foram feitos são, por exemplo, Santo Alberto havia dito que os carmelitas emitiriam votos de obediência, e estavam implícitos os votos de castidade e pobreza. Inocêncio IV faz questão de descrever e de detalhar os 3 votos, né? Obediência, castidade e pobreza. Então, estes são alguns esclarecimentos que a regra inocenciana faz à regra albertina, e com o acréscimo da necessidade de viver em conventos, as características de uma ordem mendicante. Essa chamada segunda regra, ela foi aprovada, portanto, em 1247, e já nesta época os carmelitas haviam se espalhado por toda a Europa, construindo conventos por onde passavam. A ordem cresceu, né, no século XIII, e a essa altura o prior geral da ordem na Europa era São Simão Stock, né? Nascido em 1165, morto em 1265, 100 anos de idade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida de São Simão Stock, nós temos um artigo lá na pasta deste curso, na pasta de São João da Cruz. Um artigo curto, tem 2 páginas só. Ele foi extraído de um site das Carmelitas de Portugal. E aí nós temos uma história breve de São Simão Stock, vale a pena ler, muito interessante, um grande santo, sem dúvida alguma, um grande santo no aspecto teológico, porque foi doutor em teologia pela Universidade de Oxford, e um grande santo no quesito de experiências místicas extraordinárias. Foi um grande místico, né? São Simão Stock. Um santo também um tanto apagado, desconhecido nos nossos dias, mas um grande santo, sem dúvida alguma. E também uma figura muito importante aqui no século XIII, porque nessa data, 1247,
que a Ordem do Carmelo é aprovada definitivamente pela Santa Sé como ordem mendicante. Né? Essa aprovação é um marco histórico importante porque a partir daqui não se volta mais. Até antes desse momento, a ordem poderia sucumbir, ou mesmo o Santo Padre, se quisesse, poderia fazê-la extinta. Mas a partir daqui ela ganha na igreja status de aprovação ad perpetuum. Né? Nenhum Santo Padre poderá fazê-la morrer. Digo isso porque no século XIII os carmelitas foram muito perseguidos. Foram muito perseguidos por párocos, por outras ordens, por leigos, sobretudo porque a maioria dos carmelitas, a maioria das vocações ao Carmelo, eram provenientes das universidades, eram jovens. Né? E tal como Santo Tomás de Aquino, que enfrentou na sua própria família, né, muitas dificuldades para entrar nos dominicanos, certamente tantos outros jovens encontraram dificuldades inumeráveis para entrar no Carmelo. E havia muitas vocações para o Carmelo. Né? Muitas vocações afluíam à ordem carmelita e, portanto, isso causou muita inveja, né? No coração de diversos párocos, de várias outras ordens, mesmo em leigos e nos familiares daquelas pessoas, e, portanto, a ordem foi muito perseguida, queriam pôr fim no Carmelo aqui no século XIII. E é justamente nesse interim que São Simão Stock, já prior-geral da ordem na Europa, pede para que todos os mosteiros rezassem, para que a aprovação definitiva fosse alcançada. Né? E foi o que fizeram todos os carmelitas. Acredito eu que este é um dos motivos pelos quais a Virgem Maria aparece a São Simão Stock, essa história é conhecida por nós, né? A Virgem Maria aparece a São Simão Stock com o hábito carmelita e entrega a ele o escapulário, né, dizendo que aquele era o sinal da proteção dela sobre a ordem e que a ordem não seria extinta, mas seria aprovada. E a Virgem Maria pediu para que os carmelitas confiassem na sua proteção, na sua intercessão. É o que acontece. Né? Pouco tempo depois, Inocêncio IV aprova, então, definitivamente a ordem e a sua regra. Né? Nós vamos encontrar textos bem interessantes sobre isso aqui nesse livro, A Carmelita Perfeita, né? Lá na página 87, um pouco antes também. Aqui na página 87 nós temos algo interessante. Esta segunda regra, ou regra inocenciana, que foi aprovada no século XIII, foi a regra escolhida por Santa Teresa de Ávila para ser utilizada na reforma do Carmelo no século XVI. Então, a Santa de Ávila escolhe a regra inocenciana. É isso que o texto, por exemplo, desse livro vai explicar. Vou ler um pequeno recorte que vale a pena citar aqui na nossa aula. Né? Diz o texto. É Padre Silvério quem escreve, ele é um carmelita, então ele diz: Nossa Santa Madre, ao estabelecer a reforma, adotou a regra primitiva com as modificações de Inocêncio IV. Modificações essas que se fizeram necessárias e que em nada mitigam a austeridade da regra que acabamos de ver. Ele explicou anteriormente a regra albertina. A regra de Santo Alberto é uma das mais perfeitas da Igreja de Deus e sintetiza admiravelmente a vida tradicional dos solitários do Monte Carmelo, harmonizada com a vida monástica que logo foi imposta aos ermitantes pelos sumos pontífices. É interessante isso, né? São santos padres que pedem aos carmelitas, né, que vivam esse traço cenobítico, esse traço monástico, esse traço conventual. E eles obedecem. É diferente da regra de São Basílio, de Santo Agostinho, de São Domingos, de São Francisco, ainda que apresente pontos de semelhança com todas elas, de modo especial com a primeira, de São Basílio. O fim principal da regra é meditar dia e noite na lei do Senhor, segundo a expressão textual. Então, se nós precisássemos apontar um objetivo principal da vida dos carmelitas, seria sem dúvida esse. O que devem fazer os carmelitas dia e noite, sem descanso? Meditar na lei do Senhor. Né? Ora, o que isso significa? Isso significa cultivar a vida interior.
né? Cultivar a vida interior, trilhar o caminho ascético e místico, buscar a união da alma com Deus, buscar a santidade, né? Essa união mística com Deus, o cultivo da vida interior. Esse é, sem dúvida alguma, o principal objetivo, digamos, do carisma carmelita, da vida do Carmelo, de todos aqueles que abraçam a profissão dos votos, que são religiosos carmelitas, mas de todos aqueles também que se identificam com essa espiritualidade, sem dúvida alguma, o fim último é meditar na lei do Senhor, cultivar a vida interior, trilhar o caminho da santidade. O fim secundário é a salvação das almas. Então veja, muito longe de acharmos que o cultivo da vida interior não é um apostolado, ou está desvinculado de um apostolado, é bem ao contrário a coisa. O nosso apostolado, ou seja, o trabalho que fazemos para a salvação das almas, apenas obterá frutos, e frutos abundantes, se nós antes cultivarmos a vida interior, a vida de oração, com profundidade, né, de modo, com maturidade. Porque a vida interior também nos leva a alcançar a maturidade humana e espiritual. A maturidade de Cristo. É isso que São Paulo vai dizer na carta aos Efésios. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele é nosso modelo. Ele nós devemos imitar. Afeiçoai-vos as coisas do céu e não as coisas da terra. Portanto, a vida interior é o motor, a vida interior é o fundamento de todo o apostolado. Vem primeiro, portanto. Se nós não temos Cristo, como é que seremos capazes de dar Cristo a quem nos pede? É primeiro preciso sermos discípulos, depois missionários, como nos lembrava o documento de Aparecida, né? Então, o fim secundário de todo carmelita é a salvação das almas, a promoção da glória de Deus e da salvação das almas, né? Exercido sem detrimento do primeiro, como convém à sua primazia. Diz então aqui o texto do padre Silvério. Mas alguém pode se levantar e perguntar, né? Mas como é que os carmelitas salvam as almas se têm uma vida enclausurada, uma vida longe do mundo, inclusive? Como é que as carmelitas podem trabalhar pela salvação das almas? Como é que funciona esse negócio, né? Eu ousaria dizer que as carmelitas enclausuradas com sua vida de oração, de penitência, de mortificação, salvam mais almas do que muitos missionários por aí, né? Por quê? Porque primeiro rezam, intercedem, oferecem a Deus penitências, jejuns, mortificações, sacrifícios pela conversão dos corações. É isso que devemos fazer. Se nós temos alguém na nossa família, se nós temos alguém dentre os nossos amigos que ainda não se converteu, que ainda está no mundo, talvez no pecado mortal habitual, o que devemos fazer por ele? Enchê-lo de argumentos? Não é a primeira atitude que devemos fazer. A primeira atitude é rezar, né? Dobrar os joelhos, oferecer a Deus penitência, mortificação, jejum, pela salvação daquela alma, porque somente o Espírito Santo é capaz de sondar o coração das pessoas para convertê-los. Aliás, estes são exercícios espirituais, hoje, diria, esquecidos por muitos na igreja. Não são nem pessoas de fora da igreja. Esses exercícios espirituais são esquecidos por muitos de dentro da igreja. É fundamental a vida de oração. É fundamental a penitência. Nós não seremos salvos, nós não entraremos no céu se não rezarmos, se não fizermos penitência e mortificação. Não entraremos no céu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que ouve a minha palavra e faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Diz o padre Taquerei, o padre Antônio Rui Maria e tantos outros teólogos, bons teólogos, né? É necessária a vida de oração, é necessária a vida de penitência e de mortificação se queremos entrar no céu, se queremos ser salvos. É necessidade, é necessário. Por isso São João Batista vai pregar, né, o batismo de conversão. Por isso Cristo inaugura a sua pregação
com a exortação: convertei-vos, porque o reino de Deus chegou até vós. Tanto São João Batista, tanto a pregação de São João Batista, tanto a pregação inicial de Cristo vão bater neste ponto: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Próxima também de nós está a Quaresma, tempo oportuno para que possamos realizar a nossa conversão, tempo oportuno para que possamos rezar, praticar a penitência e a mortificação. Assim, os carmelitas trabalham pela salvação das almas, mas não só. Os carmelitas, tanto os religiosos, os padres, os irmãos, quanto também as carmelitas, as freiras, que ficam em sua clausura, tanto uns quanto os outros, cada um em seu respectivo convento, trabalham atendendo as pessoas, dando direção espiritual, e são mestres nisso, mestres em aconselhamento, direção espiritual. Inclusive em Jundiaí, por exemplo, existe o Carmelo de São José, que é um Carmelo onde ficam as irmãs, as carmelitas descalças, e lá todos os dias, exceto as sextas-feiras, e na Quaresma também alguns dias elas não atendem, mas fora isso, inclusive no domingo elas atendem das 15 às 18. A todos aqueles que lá quiserem ir para conversar, terem direção espiritual, pedir um aconselhamento, pedir oração. Apostolado. Um apostolado escondido, sem alarde, sem gritaria, um apostolado que passa despercebido aos olhos de muitos. Uma vida escondida com Cristo em Deus, mas um apostolado de uma eficácia tremenda. Tremenda. Eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com algumas irmãs ali em Jundiaí e tenho uma vida admirável. O convento de Jundiaí é referência para diversos outros conventos carmelitas. Pois bem, então aqui no século XIII temos estes episódios de perseguições contra os carmelitas, mas vence então a graça divina, vence então a vontade de Deus, e Inocêncio IV aprova definitivamente esta regra. Vou agora retomar a leitura a partir aqui do terceiro ponto da página 2. Agora eu vou ler mesmo e comentar parte por parte. Nós temos então no século XII e no século XIII um grande vigor da ordem do Carmelo. Um grande vigor. Vocações que se doavam a Deus e à Igreja. Porque, aliás, isso é outra coisa importante. Nós devemos estar preocupados, claro, em trilharmos o caminho da salvação, devemos estar preocupados, claro, em salvar as almas, em buscar a glória de Deus, mas também devemos estar preocupados em sermos fiéis à Igreja, em defender a Igreja contra as heresias, em mantermos nossa fidelidade incondicional à doutrina da Igreja, à Santa Sé. Defendemos a Igreja Católica com a sã doutrina, a doutrina perene, que atravessou séculos e que nos tem sustentado até hoje, e isso também os carmelitas souberam fazer, e muito bem, sobretudo nesses inícios, do século XII, do século XIII, e sobretudo nos tempos da Reforma. Todavia, no século XIV, a Ordem do Carmelo conheceu tempos amargos, tempos difíceis. Então diz aqui o texto: o vigor dos primeiros tempos foi fortemente abalado, sobretudo no século XIV, e os religiosos carmelitas declinaram para uma grande desorganização e laxismo. Felizmente, mas é verdade. Dentre as principais causas deste declínio está a peste negra, ou peste bubônica, que atingiu seu auge de tragédia, entre os anos de 1343 a 1353. Está errado 2. Não estou botando para passar, Então, a peste negra atingiu seu auge entre essas datas, 1343 e 1353. Esta pandemia causou a morte de 1/3 da população europeia, aproximadamente,
e arrastou após si o espectro da fome e o eclodir de guerras. Então, por aqui já podemos perceber que, em número, os carmelitas diminuíram, mas esse não foi o único dos fatores. Por sua vez, a Igreja entrou numa profunda crise ocasionada pela transferência da sede do papado de Roma para Avignon, toda aquela controvérsia conhecida como cativeiro de Avignon, e a crise eclesiástica atingiu também os carmelitas. Não está aqui no texto, mas poderíamos colocar, foi um dos pontos que nós poderíamos corrigir esse texto. Aqui neste livro, A Carmelita Perfeita, novamente neste livro, o padre Silvério acrescenta também uma das causas da desorganização, do laxismo dos carmelitas, que foi justamente a regra mitigada por Eugênio IV. Isso o padre Silvério vai dizer aqui na página 86 do seu livro. Eu vou também citar esse recorte, vale a pena passarmos por este texto. Diz então, padre Silvério, a regra assim estabelecida, a regra de Inocêncio IV, foi observada desde 1247 até 1432. Em 1432, a pedido dos religiosos, Eugênio IV, então não confundam o Eugênio IV com o Inocêncio IV, Eugênio IV introduziu notáveis mitigações, devidas em parte à carência de pessoal e à situação precária das comunidades, ocasionada pelas pestes medievais. As comunidades foram dizimadas por esse flagelo e é fácil supor sua repercussão na observância regular, a julgar por situações semelhantes. A parte mais frisante da mitigação de Eugênio IV diz respeito aos jejuns e à abstinência de carne. Limitaram-se aos jejuns do Advento e Quaresma e às quartas, sextas e sábados de cada semana. Como se isso fosse pouco, né? Hoje em dia, isso fazemos mais. Como se isso fosse pouco. Mas antes era muito mais, o rigor era muito maior, né? Notáveis concessões foram feitas quanto ao silêncio, sendo desde então permitido também passear nas proximidades das celas. Então, a regra de Eugênio IV faz, no mínimo, duas alterações importantes. Diminui o jejum, diminui o rigor da ascese, do jejum, da penitência, e também retira a clausura, de tal forma que tanto os frades poderiam passear pelos conventos e fora dele, quanto também os seculares poderiam entrar nos conventos e conversar, lidar com os frades, tanto dentro quanto fora. Né? Um processo de interiorização. Então, na prática, isso desmonta a clausura daqueles carmelitas. Né? Aqui, no caso, século XV, né? Virada do século XIV para o século XV, os carmelitas conheceram estas coisas. Né? Essa fase foi do Renascimento? Perdão? Essa fase foi do Renascimento? O Renascimento foi um pouco depois. Né? Ali no século XVI. Né? Aqui é século XIV. Aqui é século XIV e século XV. Tá? Aqui no século XIV e século XV, o Carmelo conheceu estas coisas. Esse laxismo, a perda da espiritualidade, esse tipo de coisa. Está dito aqui no parágrafo seguinte, né? Alguns itens que nós apontamos aqui. Paulatinamente, os carmelitas perderam a espiritualidade porque deixaram paulatinamente de rezar. Quando eu digo deixaram de rezar, não é que deixaram de celebrar missa ou deixaram de rezar os ofícios. Essas coisas continuaram, mas deixaram de ter oração pessoal, deixaram de ter vida interior, deixaram de ter oração íntima com Deus, de cultivar a oração mental, que nós chamamos na teologia também de oração de meditação, oração afetiva. Deixaram de ter essa vida de oração. A própria Santa de Ávila, a Santa Teresa, vai nos dizer isso, da dificuldade que ela teve de aprender a rezar. E aprender a rezar, aprender a ter oração pessoal, falar com Deus, ter oração de meditação. Então perderam a espiritualidade, perderam a clausura,
A vida de penitência foi mitigada, de ascese, mortificação, a mesma coisa. A oração pessoal. E não é exagero afirmar que os carmelitas se desviaram do seu carisma. Infelizmente não é exagero tal afirmação. Perderam, portanto, o silêncio, se relaxaram na pobreza. Esse é outro ponto que também houve um grande relaxo, porque muitos carmelitas provenientes de família rica, ao entrarem no Carmelo, tinham um hábito de um tecido muito melhor do que os outros, e tinham servos, e eles poderiam levar, tanto os carmelitas homens quanto as carmelitas mulheres, poderiam trazer seus servos para lavarem, cozinharem, limparem suas celas. Os provenientes de famílias mais ricas tinham celas maiores, especiais, mais luxuosas. Perderam a pobreza, né? Perderam a vida de penitência, a vida de clausura. Passavam muitas vezes o dia inteiro conversando e jogando conversas fora, né? Gastando tempo com frivolidades e com futilidades, vai dizer Santa Teresa, né, de Jesus. Sem falar que diminuíram em número por conta da peste negra. Né? Essas coisas aconteceram. Século XIII, século XIV. Né? Século XV também. Contra este declínio, o superior-geral da ordem, João Soré, empreendeu no século XV um notável esforço de renovação, dotando-a de nova constituição, criando o ramo feminino e abrindo-a aos leigos, nascendo assim a ordem segunda e terceira. Isso é importante. Né? O primeiro esforço de reforma, o primeiro esforço de socorrer esse declínio no qual os carmelitas estavam caindo, veio de João Soré. Um sujeito esquecido ao longo da história, inclusive da história carmelita. Foi com João Soré que houve um esforço de renovação, uma nova constituição, e se nós formos contar, esta já é a quarta, né? Uma nova constituição, quarta regra, quarta constituição. E João Soré criou o ramo feminino, porque até então não existiam carmelitas mulheres religiosas, existiam apenas carmelitas homens, né? Sacerdotes e irmãos. Então é com João Soré que nasce o ramo feminino, e é também com João Soré que nasce a ordem terceira, os leigos, né? Que poderiam também eles professarem seus compromissos ligados à espiritualidade do Carmelo. Essas coisas não existiam antes do século XV, antes de João Soré. Todavia, é apenas no século XVI, o contexto do Renascimento, as descobertas das Américas, a Reforma Protestante, o Concílio de Trento, outro século conturbado na história do mundo e na história da Igreja. O século XVI é outro século conturbado, né? Mas muito importante. É conturbado e ao mesmo tempo brilhante, né? Por conta das reformas, por conta das outras ordens que aqui também vão surgir. Então, aqui no século XVI é que de fato vai surgir um vigoroso movimento de reforma do Carmelo, com Santa Teresa de Jesus, que nasce em 1215, morre em 1515, morre em 1582, e São João da Cruz, que nasce em 1542 e morre em 1591. Teresa de Jesus empreende a fundação do convento de São José de Ávila, em 1562, é o primeiro convento de carmelitas descalças, de carmelitas mulheres, reformado por Santa Teresa de Ávila. Isso se dá no dia 24 de agosto de 1562. No qual procura restabelecer a observância da regra primitiva de Inocêncio IV, com sua austeridade de vida e oração. Já em 1568, é São João da Cruz, instigado por Teresa, que inaugura um convento reformado para os frades na cidade de Duruelo, acompanhado pelo frei Antônio de Jesus Herédia. Então é aqui no século XVI que, de fato, nós vamos ter um movimento vigoroso de reforma do Carmelo e que vai recuperar a regra primitiva, estabelecendo-a como alicerce de toda a vida carmelita. São, portanto, os chamados carmelitas descalços.
No século XVI, então, nós temos os carmelitas calçados, são os carmelitas de antes da Reforma, que viviam uma regra mitigada por Eugênio IV, que tinham um hábito preto, né, e que tinham uma vida boa, por assim dizer, para a época, tinham servos, tinham renda, viviam uma vida chique, né, confortável nos seus conventos, carmelitas calçados e os carmelitas descalços, que retomam a regra primitiva de Santo Alberto e Inocêncio IV, que vestem hábito marrom, que trabalham duro e pesado o dia inteiro, que rezam, né, que vão fundando conventos, que retomam os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência, que vão lutar por uma vida austera de oração, penitência e mortificação. São os chamados carmelitas descalços. As duas maneiras de se viver no Carmelo estavam presentes no século XVI. Por um tempo foram conventos de uma mesma ordem, mas que viviam radicalmente o oposto um do outro, né? Tinham vidas opostas, né? Praticamente. E aos poucos os carmelitas calçados vão deixando de existir e os carmelitas descalços vão então, inclusive, se tornando superiores dos carmelos calçados e também estendendo a reforma aos conventos calçados. Isso vai acontecendo aos poucos, sobretudo com o geral da ordem, o frei João Batista Rubel, que foi diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila e que tanto a ajudou na reforma do Carmelo. É ele quem vai aos poucos introduzindo a reforma também entre os calçados, o que causou uma revolta tremenda, né? Prova disso é a prisão de São João da Cruz, cárcere de Toledo. Muito bem. Tal reforma teresiana estabeleceu traços para as constituições do Carmelo que permanecem até o presente, consolidando a identidade carmelita até os nossos dias. Então, os carmelos existentes hoje são devedores da reforma teresiana e sanjoanista. São devedores, sobretudo da Santa Madre, né? E de seus esforços por iniciar a reforma da ordem. Não é novidade para ninguém que nos nossos dias diversos conventos carmelitas têm se desviado de sua regra, verdade seja dita, não é? Como acontece também na vida religiosa em diversos outros lugares, ordens e congregações, não é? Mas graças a Deus nós temos notavelmente muitos mosteiros que ainda conservam a identidade carmelita. O de Jundiaí, eu poderia dizer a vocês, é um carmelo de referência, né? Que ainda conserva a clausura, conserva uma formação muito boa, conserva a vida de oração. Em contrapartida, outros carmelos perderam isso, perderam essas coisas, infelizmente. Eu conheço carmelos femininos que, por exemplo, no lugar dos hinos na Liturgia das Horas, introduziram poemas de Carlos Drummond de Andrade, fizeram umas paçocas. Eu conheço isso. Infelizmente, nos nossos dias, os conventos carmelitas têm visto novamente um certo desvio. Não são todos, mas nos nossos dias se faz necessária a presença de uma outra Santa Teresa, né, para tomar as rédeas da coisa novamente. Aqui eu poderia entrar numa controvérsia, que eu não estou muito seguro se entrou ou não, mas a controvérsia seria a seguinte: muitos carmelitas acusam o Concílio Vaticano II de ter feito desviar-se do carisma carmelita muitos conventos. Eu não sou desta opinião, mas muitos carmelitas mais tradicionais e tal, citam, por exemplo, aqui eu trouxe o compêndio do Vaticano II, muitos carmelitas citam, por exemplo, um decreto do Concílio Vaticano II, que é o decreto Perfectae Caritatis, que estabelece a reforma da vida religiosa, né? E, por exemplo, eu reservei aqui um fragmento de texto do Perfecta Caritatis, que é o parágrafo 7. Esse texto vocês acham no site do Vaticano. Aqui no parágrafo 7, o texto diz o seguinte, né? Os institutos totalmente ordenados à contemplação
de forma que seus membros, na solidão e no silêncio, na oração contínua e na penitência dolorosa, exclusivamente se ocupam de Deus, continuam a ter sempre parte eminente do corpo de Cristo, no qual os membros não realizam todos a mesma função. Embora seja urgente a necessidade do apostolado ativo. Então, na sequência, o texto vai pedindo aos religiosos, mesmo os religiosos de clausura, que desempenhem um apostolado ativo. Tá? Mas nós já vimos aqui que o Carmelo desempenha um apostolado ativo. Primeiro, porque reza pela salvação das almas. Segundo, porque trabalha efetivamente para dirigir tantas almas. E os próprios sacerdotes carmelitas também desempenham diversos apostolados no campo da evangelização, inclusive. Isso não é novidade, isso estava presente desde a Reforma, no século XVI, mas mesmo antes disso. Então, eu não sou dessa opinião, que o Concílio Vaticano II tenha feito o Carmelo se desviar. Eu sou da opinião que foram eclodindo internamente outros problemas e hoje se faz necessária uma outra Santa Teresa. Aliás, uma outra coisa importante a ser dita, Santa Teresa, bem como São João da Cruz, século XVI, estão no contexto da Reforma Protestante, mas da Contra-Reforma Católica. Eu não gosto do termo Reforma Protestante, prefiro o termo bagunça protestante. Revolta protestante. São expressões que se encaixam melhor do que Reforma Protestante, de verdade. Eu prefiro essas outras expressões. E da Contra-Reforma Católica, que é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento pede a reforma, de fato, da formação do clero, das paróquias, da vida religiosa, de diversas coisas. E Santa Teresa, imbuída deste ânimo do Concílio de Trento, ela era uma mulher do seu tempo, aliás, uma mulher além do seu tempo, muito impulsionada também pelo Concílio de Trento, por aquele contexto. Santa Teresa é então movida, impulsionada a reformar o Carmelo. Eu diria que hoje nós precisamos de um ânimo assim. Mas encerro por aqui tais polêmicas e deixamos elas para outro contexto. Aqui então nós finalizamos o segundo momento da introdução do nosso curso. Nós estamos ainda na introdução. Nós falamos um pouco sobre a história da Ordem do Carmo. Tá bem? Pois bem, feito isto, nós vamos entrar agora em um terceiro momento dos nossos estudos e a partir de agora nós vamos começar a falar sobre São João da Cruz. Tá? E nele ficaremos até o fim da primeira parte deste curso que vamos trilhar. E o que faremos agora será uma breve contextualização histórica de São João da Cruz e um breve comentário da biografia de São João da Cruz. Vocês receberam uma folha sobre isso, mas essa folha é o resumo do resumo do resumo. E sem exagerar as expressões, aqui nós temos pouquíssimo da vida, da biografia de São João da Cruz. Como disse na primeira aula, quem quiser um bom texto, uma boa biografia de São João da Cruz, nós temos esse livro do padre Crisógono de Jesus Sacramentado. É a melhor biografia que há de São João da Cruz. Nós vamos, no momento presente, fazer algumas citações desse livro. Mas, dentre diversos textos que poderia usar para fazer essa exposição, eu vou escolher a linha do tempo que está no início aqui das obras completas de São João da Cruz. Isto é página 8 até a página 14. Nós não vamos ler tudo isso, vou comentar os pontos principais da biografia de São João da Cruz. Esse texto, para quem porventura não tenha e queira ler na íntegra, está no Drive, está na pasta deste curso, em PDF, para quem quiser depois consultar. São exatamente essas páginas desse livro. Pois bem, falemos então primeiro do contexto histórico de São João da Cruz. Isso está na folha que foi entregue a vocês. São João da Cruz nasce em 1542.
em Fontiveros, na cidadela de Fontiveros, província de Ávila, região de Castela e Leão, hoje Espanha, né? E morre no dia 14 de dezembro de 1591, na cidade de Úbeda, com 49 anos de idade. Portanto, muito novo. Né? São João da Cruz morre muito novo. Exato, exato. Para quem viveu tanto, né? Morre novo. Este, portanto, é o contexto do século XVI. O primeiro fato relevante do século XVI é a Reforma Protestante, ou, como dissemos há pouco, a bagunça, a revolta protestante. Né? Isso acontece, uma data que nós podemos aqui citar como marco da Reforma Protestante, é justamente em 1517, quando Lutero publica as suas 95 teses, né, dia 31 de outubro. Mas esse é mais um marco pedagógico do que propriamente o início da Reforma Protestante. Esses movimentos começam sempre um pouco antes e tem coisas importantes um pouco depois, enfim. Há um fluxo de fatos aqui, né? Mas essa data, então, da publicação das 95 teses de Lutero, acontece 25 anos antes de São João da Cruz. Certamente na região da Espanha de sua época, ele não vê os ímpetos protestantes acontecerem como em outros lugares. Isto vai se dar, como por exemplo no que hoje é a Alemanha. Né? Ali a Reforma Protestante foi avassaladora. Né? Os protestantes simplesmente invadiam as paróquias católicas, matavam o pároco, colocavam as pessoas deles lá dentro e a partir dali começavam a pregar a sua doutrina. Era assim que funcionava a coisa. Na Suíça e na Holanda também. Também. Exato. Também. Então a coisa foi violenta. Foi muito violenta. Aqui, ainda em vida, São João da Cruz na Espanha não vê esse tipo de coisa acontecer com grande ímpeto, mas as notícias chegam certamente, tanto a ele quanto a Santa Teresa. Né? É um ponto importante desse contexto histórico. Né? E Santa Teresa, como ela era muito mais velha que ele, ela presenciou mesmo. Ela vive junto com esses fatos que vão acontecendo. Né? Outro evento importante, também já citado anteriormente, é o Concílio de Trento, a Contra-Reforma Católica. O Concílio de Trento foi um dos concílios mais importantes da história da Igreja. Foi um dos concílios mais importantes da história da Igreja. Né? Ele é dito concílio ecumênico, né? Não porque reúne católicos e protestantes. Não é isso. Né? Ele é chamado concílio ecumênico porque reúne bispos de diversas regiões do mundo inteiro. Né? Foi o 19º concílio ecumênico da história da Igreja. Né? Foi convocado pelo Papa Paulo III, vai durar de 1545 até 1563. Portanto, 3 anos depois, né, do nascimento de São João da Cruz, o Concílio de Trento começa. São João da Cruz está nesse contexto de contra-reforma, de Concílio de Trento, de revitalização da Igreja, onde muitos clérigos, obedecendo ao Concílio de Trento, procuravam, não sei se a expressão é forte, mas procuravam caçar exageros na Igreja. Dentro da Igreja Católica existiam diversos exageros que a Santa Sé procurou corrigir, né? Muitas vezes, e isso acontece, né? No contexto de São João da Cruz. Outro fato importante é a fundação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, né? Por Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola viveu entre 1491 e 1556, funda os jesuítas em 1534, 8 anos antes do nascimento de São João da Cruz. Esse é um fato importante, por quê? Porque São João da Cruz vai estudar no colégio jesuíta por um tempo da sua vida, como veremos daqui a pouco. Né? A presença jesuíta foi importante, inclusive, para salvar o menino João da fome, da miséria. Né? Foi muito importante a presença dos jesuítas. E um outro ponto importante do contexto histórico de São João da Cruz, é claro, não podia faltar
o nascimento de Santa Teresa de Ávila, a presença de Santa Teresa de Ávila. Né? Santa Teresa nasceu em Botarrendura, dia 28 de março de 1515, morre em Aldo Tormes, no dia 4 de outubro de 1582, com 68 anos de idade, 27 anos antes de São João da Cruz. Como dissemos na aula passada, Santa Teresa de Ávila tinha idade para ser mãe biológica de São João da Cruz. Né? Uma nobre senhora, quando São João da Cruz a conhece. É. 68. Que região que é? Espanha? Espanha. Região de Ávila. Exato. Muito bem, então esses são os 4 fatos, talvez mais importantes, mais relevantes do contexto de São João da Cruz. Tá? Mas agora falamos um pouco sobre a biografia propriamente dita de São João da Cruz. Eu ia usar a lousa, mas eu acabei de me lembrar que um esquema enorme. Enfim, deixei daí que a gente vai usar ele. Não vamos de viva voz mesmo. Né? Vou usar então esse texto aqui das obras completas, que tem uma cronologia, uma linha do tempo, da vida de São João da Cruz. Né? Ele nasce então em 1542, em Fontiveros, Ávila, em data desconhecida, não sabemos nem o dia nem o mês. Filho de Gonzalo de Yepes e Catarina Álvarez. Tá? Esses são os nomes dos pais de São João da Cruz. Né? Gonzalo de Yepes e Catarina Álvarez. Aqui no texto das obras completas está Catalina. Está errado, é Catarina. Catarina Álvarez. Os estudiosos, e mesmo o padre Crisógono de Jesus, afirma que São João da Cruz possivelmente teria nascido ou no dia de São João Batista ou no dia de São João Evangelista, daí o nome João. Né? São datas possíveis, prováveis, para se estabelecer o nascimento de São João da Cruz. Então, se ele nasceu no dia de São João Batista, isso foi dia 24 de junho. Se ele nasceu no dia de São João Evangelista, isso foi dia 27 de dezembro. Nós não temos elementos nem documentos históricos suficientes para fazer uma afirmação categórica, mas é possível que ele tenha nascido em uma dessas duas datas, por conta do seu nome, né? João. São João da Cruz, até então não chamado São João da Cruz, né? João teve 2 irmãos. O primeiro deles, Francisco. Né? Francisco era o irmão mais velho. Francisco nasceu em 1530, portanto 12 anos mais velho que São João da Cruz. O ano do nascimento de Francisco nós temos como precisar, 1530. No entanto, o irmão do meio, né, Luís, nós não sabemos em que ano ele nasceu. Luís nasceu com certeza entre 1531 e 1541, claro, porque nós usamos a data de nascimento do primeiro filho e do último, que foi João. Né? Mas nós temos um gap aqui, né, muito grande. Luís, então, é o segundo filho do casal Gonzalo e Catarina. E por fim nasce então João. João é o caçula, é o filho mais novo deste casal. Né? Luís morre em tenra idade. Alguns estudiosos dizem que Luís morreu por volta dos 10 anos, mas não dá para afirmar também. Luís, o irmão do meio, morre de fome, de inanição. Né? Este casal, Gonzalo de Yepes e Catarina Álvarez, eram muito pobres, mal tinham dinheiro para comer, e este filho do meio, Luís, morre por falta de nutrição, né? Morre por falta de ter o que comer. Né? Ele que morre com 10 anos? Luís, que possivelmente morre por volta dos 10 anos, mas não dá para afirmar, morre em tenra idade. Gonzalo de Yepes era filho de comerciantes de Ávila, portanto um homem relativamente rico. Né? No entanto, em uma de suas viagens comerciais, encontra em Fontiveros Catarina Álvarez, que era órfã de pais e de bens, né? Uma mulher muito pobre,
e que trabalhava num tear para uma senhora tecelã daquela cidade, Fontiveros. E nessa viagem, Gonzalo de Yepes se apaixona por Catarina, casa-se com ela, mas é deserdado pelos seus tios. Né? Nessa altura o seu pai já estava falecido, mas seus tios cuidavam da herança e deserdam Francisco. Então, de rico em bens materiais que era, torna-se pobre, mas encontra um grande amor na sua vida. Gonzalo. Perdão, Gonzalo. Perdão. Gonzalo, isso. Então, Gonzalo, de rico de bens materiais que era, né, torna-se pobre, mas ganha um grande amor, né, que é Catarina Arvarez. Nos diz o padre Crisógono que ela era uma moça muito bela, muito formosa, muito educada, muito sábia. Né? Enamora-se por ela, casa-se, tem então os 3 filhos. Gonzalo de Yepes morre um pouco depois do nascimento de São João da Cruz. Provavelmente Gonzalo morreu quando São João da Cruz tinha entre 2 ou 3 anos. Tá? Até essa ocasião, essa família morava em Fontiveros. Depois disso, Catarina se vê em grandes apuros para sustentar a sua casa e viaja de um canto ao outro buscando familiares de Gonzalo, mas não encontrando ajuda. Depois, diz aqui a nossa linha do tempo, né? Vou acompanhá-la aqui durante algumas datas. Entre 1545 a 1551, João tem uma infância pobre e difícil. Quando morre o pai, a família migra para Torrijos e, não encontrando melhores condições de vida, volta a Fontiveros. Luís, o segundo dos irmãos, morre. Em 1551, fixam residência em Arévalo. Em 1551, São João da Cruz, que vai ser, né, São João da Cruz, João, tem uma formação cultural e artesanal no Colégio da Doutrina, em Medina del Campo. Então, Catarina Arvarez, com Francisco, talvez Luís ainda e João, moram por um tempo em Arévalo, mas decidem, depois da morte de Luís, deixar esse vilarejo e ir morar em Medina del Campo, que era uma cidade maior, uma cidade com uma quantidade de habitantes muito maior, uma cidade que tinha um movimento também mercantil muito grande. E aqui, quando Catarina Arvarez chega em Medina del Campo, ela conhece este colégio, o Colégio da Doutrina. O Colégio da Doutrina era um orfanato. Né? Francisco já está suficientemente grande para ajudá-la nos trabalhos de tecelã, então é ele quem vai ajudar a sustentar a casa. Mas João, Catarina o coloca neste colégio, no Colégio da Doutrina. Uma para que não morresse de fome e tivesse o que vestir, outra para que aprendesse algum ofício e aprendesse também a ler e a escrever. São João tem então 9 anos de idade quando chega a Medina del Campo e ingressa no Colégio da Doutrina. Então diz aqui o texto da linha do tempo, formação cultural e artesanal no Colégio dos Doutrinos de Medina del Campo, para onde muda a família. Ocupou-se nos ofícios de carpinteiro, alfaiate, pintor, entalhador, acólito na igreja da Madalena, uma espécie de office boy, e ajudante de enfermeiro no Hospital da Conceição. Mas, nota de rodapé aqui, segundo o padre Crisógono, João não se dá bem em nenhum desses ofícios, exceto o de enfermeiro. Ele tenta aprender o ofício de carpinteiro, alfaiate, pintor, entalhador, tudo é frustrado, ele não se dá bem em nenhum desses ofícios. Ele vai se dar bem no ofício de enfermeiro do Hospital da Conceição, ou também chamado Hospital das Bubas. João vai se dar bem neste ofício. Mas então aqui, no Colégio da Doutrina, João aprende, com a idade de 9 anos. Ele começa a aprender a ler, a escrever, começa a aprender doutrina cristã,
tem o que comer, o que vestir e a possibilidade de aprender algum ofício que lhe rendesse alguma renda, alguma coisa, para futuramente se sustentar. Né? Ele vive então no Colégio da Doutrina desde os 9 anos de idade até os 17. Então é um internato. Uma espécie de internato, uma espécie de orfanato, que foi construído pensando no primeiro momento para crianças órfãs. Mas esse colégio recebeu João, mesmo os superiores sabendo que ele não era órfão, mas a mãe dele o deixa lá, porque era impossível dela sustentar. Exato. Então ele vai viver dos 9 anos de idade até os 17, de 1551 até 1559, nesse orfanato, no Colégio da Doutrina. E diz o padre Crisólogo que ele aprende a ler e escrever muito bem, aprende a doutrina cristã muito bem, era um sujeito com grande perspicácia, com grande sabedoria. Né? Com 17 anos, João ingressa então no Colégio dos Jesuítas, tá? Com 17 anos. Vai estudar no Colégio Jesuíta dos 17 até os 21 anos, de 1559 até 1563. São João da Cruz vai estudar, João, né, ainda, vai estudar no Colégio dos Jesuítas de Medina del Campo, e talvez tenha começado também filosofia. Tá? Então, o que se estudava no Colégio Jesuíta? Humanidades. O que é o estudo das humanidades? Ele estudava lógica, estudava gramática, mas essa gramática é o grego e o latim, tá? No Colégio dos Jesuítas. Estudava retórica e possivelmente estudou também filosofia. João está seguindo... Trívio, quadrívio. Um pouco depois do trívio e quadrívio, mas já é um adiantamento disso. Né? João está estudando dentro dos moldes, como diversos outros alunos vão estudar, nesse período do século XVI, o final da escolástica, início do Renascimento. Então, na infância, se aprendia a ler e escrever, se aprendia a doutrina cristã, se aprendia um ofício, né? Isso da tenra idade até os 17 anos. João está seguindo a cartilha, né, dos estudos daquela época, do século XVI. Com 17 anos, ingressa no Colégio Jesuíta para estudar humanidades, então lógica, vai estudar com grande profundidade gramática latina e grega, e diz os seus estudiosos que ele aprendeu muito bem o latim e o grego, se tornou um grande latinista, aprende retórica, aprende filosofia. Esses estudos, dos 17 aos 21 anos, é a propedêutica para ingressar numa universidade. É a propedêutica para ingressar numa universidade. Nós hoje chamaríamos, né, 1000 aspas para essa expressão, mas seria o ensino médio, né, daquela época, mas muitas aspas nessa expressão. Tá? Muitas, por diversos motivos. Tá? Mas é a propedêutica para ingressar numa universidade, o que ele faz depois de ter ingressado no Carmelo. João pede, então, para ingressar na ordem carmelita em 1563. Em 1563, ele pede o hábito da ordem do Carmo e passa a se chamar Frei João de São Matias. Isso com 21 anos de idade. No final do seu curso de humanidades com os jesuítas. Meu celular apagou. Que oração, por favor. Nossa. Esse está certo? Está certo? Ah, então vamos basear nesse aí. Perfeito. Então está agora. Pois bem, então João pede o hábito religioso na Ordem do Carmo com 21 anos, em 1563. Recebe então o nome, escolhe, né, o nome de Frei João de São Matias. O convento no qual ele ingressa é o convento de Santa Ana, recém-fundado.
na mesma cidade, em Medina del Campo. No ano seguinte, 1564, entre o verão e o outono, ele faz a sua profissão religiosa. Então professa os votos de castidade, pobreza e obediência. Um ano depois. Entre o verão e o outono. O padre Crisógono afirma que a sua profissão religiosa foi, com certeza, após o mês de maio. Mas nós não temos como precisar dia e mês. Sabemos que Frei João de São Matias professa os seus votos quando Frei João Batista Rubel já é superior geral da ordem. E ele assume esse cargo no dia 21 de maio de 1564. Então a profissão de João é depois disso, depois de maio. Professa então os seus primeiros votos. Já no mesmo ano de 1564, com 22 anos de idade, ele começa os seus estudos universitários. Ingressa na universidade. Então ele vai se matricular como artista na Universidade de Salamanca, mas essa matrícula de artista, não pensem que São João da Cruz ficava pintando quadros na universidade. O que isso significa? Essa matrícula de artista significa que ele vai estudar artes, ou seja, estudar artes liberais. Aí sim, estudar o trivium e o quadrivium. O trivium, a lógica, a gramática, a retórica. Estudar o quadrivium, aritmética, geometria, astronomia, música. São João da Cruz, Frei João de São Matias, vai matricular-se na Universidade de Salamanca como artista e estudar de 64 até 66 as artes liberais. 2 anos, portanto, estudando as artes liberais. A partir de 1566, ele vai matricular-se no Studium Carmelita, que é o Colégio de Santo André, anexo à Universidade de Salamanca, para ingressar na teologia. Então, a sua matrícula é de teólogo. De 66 a 67, ele cursa o primeiro ano de teologia. É ordenado sacerdote em Salamanca, provavelmente no mês de julho de 1567. Vai até Medina para celebrar a sua primeira missa e lá encontra-se com Santa Teresa. Então veja, aqui nós chegamos num ponto importante da vida de São João, de Frei João. Aliás, Frei João escolhe esse nome, Frei João de São Matias, porque Matias foi o último dos apóstolos. Foi aquele que substituiu Judas, que traiu Jesus. Ele escolhe esse nome porque ele queria ser o último dentre todos. Ele queria ser o mais esquecido, o que passava desapercebido aos olhos de todos. Ele queria cultivar uma vida de escondimento, por isso que ele escolhe esse nome de religioso, Frei João de São Matias, que é o nome de religioso no Carmelo Calçado, o Carmelo da Observância Mitigada, por Eugênio IV. Então, ingressa no Colégio de Salamanca em 1564, com 22 anos. No ano de 64, 65, ele vai estudar as artes liberais. No ano de 66, ingressa na teologia, sua matrícula de teólogo. É ordenado sacerdote em 67, isso, aos 25 anos. Reza sua primeira missa em Medina del Campo e entre setembro e outubro encontra-se pela primeira vez com Santa Teresa de Ávila, que o conquista para dar início à sua reforma entre os frades. Este foi certamente um encontro histórico,
porque São João da Cruz, são Frei João de São Matias, perdão. Frei João de São Matias, a essa altura, já pensava em deixar os carmelitas para ingressar na cartucha. Justamente porque a vida no seu convento não era tão exato, não era tão ascética quanto desejava, não era tão austera quanto queria. Então ele decide, claro, silenciosamente, sem comunicar aos seus superiores ainda, ele decide deixar o Carmelo, assim terminasse os seus estudos de teologia, e ingressar na cartucha. Santa Teresa conhece Frei João, manda chamá-lo, ele vai encontrar-se com a Madre Reformadora, conta para ela as suas decisões, o que ele estava pensando em fazer da vida. É Santa Teresa quem convence Frei João a não deixar o Carmelo, mas trabalhar junto com ela para a reforma do Carmelo, ele no ramo masculino, junto com o Frei Antônio de Herédia, e que no Carmelo ele encontraria tudo aquilo que o seu coração tanto desejava. O padre Crisógono vai nos relatar esse encontro a partir da página 93 do seu livro, né? E esse também é um trecho que vale a pena citar, né? Diz o padre Crisógono: ignoramos a data precisa do primeiro encontro dos dois sublimes reformadores do Carmelo, talvez em setembro ou outubro desse ano de 1567. A Madre está com 52 anos, está, pois, na plenitude das suas energias físicas, na maturidade das suas aspirações reformadoras e da sua santidade. Tem um lindo rosto rodeado pela sua touca monacal, larga fronte, sobrancelhas escuras, olhos negros, vivos e redondos, e os 3 lunares. Ele continua descrevendo Santa Teresa, e em dado momento ele vai continuar. A Madre sabe já pelas informações de Frei Pedro de Orozco. Pedro de Orozco foi condiscípulo de João nos estudos da Universidade de Salamanca. É primeiro Pedro de Orozco que conhece Santa Teresa, e é ele quem fala de Frei João para ela. E Teresa pede para que então ele chamasse Frei João para que encontrasse com Teresa, né? A Madre sabe já pelas informações de Frei Pedro de Orozco que aquele frade de pequena estatura, Frei João de São Matias, devia ser muito baixinho, né? Uma testa muito longa, um sujeito singular, né? A Madre sabe já que aquele frade de pequena estatura é um gigante da virtude e convence-se imediatamente que também o é na inteligência. Chama o seu Senequita. A Madre Teresa expõe a Frei João, tal como fizera a Frei Antônio de Herédia, os seus projetos de reforma para os religiosos. Em seu poder já tem a patente do Padre-Geral que a autoriza a fundar 2 conventos em Castelo. Frei João manifesta-lhe sua intenção de ingressar na cartucha, pois aspira a uma vida mais recolhida do que aquela que lhe oferece o Carmelo. Espírito contemplativo, deseja retirar-se do mundo para se entregar a Deus em penitência, oração e místico recolhimento. A reformadora o impede, pois tudo isso poderá encontrar na ordem de Nossa Senhora, e quanto mais poderá servir ao Senhor. Frei João promete ter em conta a sua proposta, põe apenas uma condição: que não demore muito. E a Madre corre veloz e alegre a comunicá-lo às suas religiosas. Ajudem-me, filhas, a dar graças a Deus Nosso Senhor, pois já temos frade e meio para começar a reforma dos religiosos. Um frade era Frei Antônio de Herédia, o meio, por causa da estatura, os 3 irmãos. Um frade. Exato. Santa Teresa deveria ter um temperamento único, incrível, colérica sanguínea, um temperamento muito forte, né? E também muito brincalhão. Se Frei João, terminados os seus estudos em Salamanca, pensava trocar imediatamente o Carmelo pela cartucha, certamente teve cuidado de não comunicar aos superiores, porque, embora já sacerdote, lhe faltava terminar um ano de teologia. Então, depois do encontro com Teresa, ele retorna a Salamanca, né, para terminar os estudos teológicos no colégio de Santo André, que era um colégio
carmelita ali em Salamanca. Então ele foi ordenado padre antes de terminar. Exato, Na época exato. podia isso. Vocês podem perceber, pelo que até aqui foi relatado, que o processo de formação daquela época, do século XVI, era muito diferente do que é hoje, e mais rápido. Né? Então, Frei João ingressa no Carmelo, recebe o hábito, um ano depois professa os votos, castidade e desobediência. Nesse mesmo ano já ingressa na Universidade de Salamanca, estuda por 2 anos artes liberais. No ano seguinte, faz um ano de teologia, é ordenado, vai até Medina, celebra sua missa, se encontra com Santa Teresa, é convencido por ela a ficar no Carmelo e a trabalhar pela reforma no ramo masculino, volta a Salamanca para terminar a teologia. E aí sim, ele vai deixar, por assim dizer, os carmelitas calçados e seguir Santa Teresa para a fundação em Duruelo do primeiro convento masculino reformado. Os 2 primeiros frades do convento masculino reformado são justamente esses 2, Frei Antônio de Herédia, ele já sacerdote, já bem avançado em idade, João da Cruz, que agora sim passa a se chamar Frei João da Cruz. No momento em que Frei João renuncia à regra mitigada de Eugênio IV para professar a regra de Inocêncio IV, a regra primitiva, ele troca o seu nome de Frei João de São Matias para Frei João da Cruz. E esse vai ser então o primeiro convento de carmelitas do ramo masculino reformado, o convento de Duruelo. Se ele não pertencesse àqueles dos calçados, ele não teria saído, né? Porque se já tivesse clausura naquela época, ele não teria conhecido, né? Santa Teresa, é isso? Não, ele teria saído, porque na verdade, como funcionavam os estudos universitários daquela época, né? Salamanca era uma cidade na qual existia um centro universitário. Então nós tínhamos a universidade, o prédio principal da universidade, que era o prédio no qual os alunos estudavam artes liberais. Mas ao redor desse prédio principal, nós temos diversos colégios anexos, né? Colégios destes que pertenciam às ordens. Então nós temos o Colégio de Santo André, que era carmelita, mas nós temos o colégio também jesuíta, o colégio franciscano, o colégio dominicano, o colégio beneditino. Eles não se misturavam com as pessoas. Eles se misturavam para estudar artes, né, nos 2 primeiros anos, mas depois cada um ia para os seus respectivos colégios, das suas ordens, para estudar teologia. Então era um centro universitário organizado dessa maneira. Então todas as ordens enviavam os seus alunos para estudar ali. Todas as ordens próximas de Salamanca, né, enviavam os seus alunos para estudarem ali, e nesse colégio existia a clausura. Tá? Mas eles não moravam, enquanto estudavam, não moravam nos seus conventos, propriamente dito. Moravam na clausura que era oferecida pela universidade. Era assim que funcionava. Tá? Então, necessariamente, para estudar, Frei João teve que sair do seu convento, da sua clausura do seu convento, para uma outra clausura, que era a clausura universitária. E para findarmos a aula de hoje, vamos citar aqui o ano de fundação do primeiro convento reformado, o primeiro convento masculino, o primeiro convento carmelita masculino reformado, se dá, né, no dia 28 de novembro do ano de 1568. Essa é a data de fundação do primeiro convento de carmelitas homens reformado, portanto carmelitas descalços. Os 2 primeiros carmelitas descalços do ramo masculino são Frei Antônio de Jesus Herédia, Frei João da Cruz. João da Cruz tinha então 26 anos quando ingressa nesse convento, que foi fundado a partir de uma casa em ruínas, uma casa de campo em ruínas, no vilarejo de Duruelo, um vilarejo a noroeste
de Ávila abandonado. Né? É uma casa abandonada que eles precisaram reformar e tudo mais, muito pequena. E ali vão viver uma vida de muita penitência, oração, muitos sacrifícios, de muito trabalho e de muito apostolado, porque tanto o Frei Antônio de Jesus Herédia quanto o Frei João da Cruz saíram logo de manhã para pregar a povoação do vilarejo e voltavam à noite. E tinham para comer aquilo que as pessoas lhes ofereciam, para vestir o seu hábito pobre, marrom, do Carmelo descalço, e para dormir palhas, muitas vezes pedras, né, em seu pequeno convento reformado. Mas nós vamos finalizar então a aula de hoje por aqui. Na próxima aula nós vamos falar brevemente sobre alguns pontos da biografia de São João da Cruz e nós já vamos entrar na próxima aula nos estudos do texto de São João da Cruz. Tá? Então o que nós faremos na próxima aula? Terminado os estudos dessa biografia, esses breves estudos sobre a biografia de São João da Cruz, nós iremos estudar o objetivo da teologia ascética e mística são-joanista. Então nós vamos ler e analisar o argumento do livro 1 de Subida do Monte Carmelo. Nós vamos também ler e analisar o argumento do cântico espiritual da primeira redação. Isso está nas obras completas e isso está no Drive. Depois pelo WhatsApp eu indico a vocês esses textos, as páginas e também indico a vocês os PDFs, tá? Para quem quiser já ler em casa antes. Vamos falar sobre a vida interior em São João da Cruz, o que faremos também com um recorte do cântico espiritual que eu vou indicar a vocês. E vamos falar sobre isto que está na lousa, sobre este esquema, né? Ou seja, sobre a estrutura simbólica que vai aparecer nas obras de São João da Cruz, ou seja, o poema que ele escreve, o poema Noite Escura, composto de 8 canções. Vamos falar sobre o desenho do Monte Carmelo, o que ele significa para a teologia são-joanista, e vamos falar sobre a imagem da Noite Escura nos seus textos, nas suas obras. Nossos estudos, embora citemos vez ou outra o cântico espiritual e outros textos, nossos estudos ao longo destas próximas aulas, até a metade do curso, se concentrarão em 2 obras: Subida do Monte Carmelo e Noite Escura da Noite Escura. Subida do Monte Carmelo, uma obra composta de 3 livros, Noite Escura, uma obra composta de 2 livros. Esses textos estão também, eles, no nosso Drive. Mas aí nós vamos indicando ao longo das aulas as páginas e os textos que vamos usar, para quem quiser ler antes. Entre amanhã e quinta-feira eu envio a vocês por WhatsApp todas as numerações para quem já quiser dar uma lida antes da próxima aula, tá bem? É isso, nós vamos finalizar então a aula de hoje por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês.